Vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa super revisão de véspera organizada pelo EJUF. Espero contribuir com a aprovação de vocês nesse concurso público. Eu separei aqui para a gente trabalhar 10 tópicos fundamentais de revisão do conteúdo da prova, do conteúdo do edital. Primeiro tópico que eu separei para trabalhar com vocês é o conceito de empresário. Aqui não tem como, tem que decorar a literalidade do artigo 966. Vocês lembram? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica voltada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Tem que decorar esse conceito, todos os elementos desse conceito: profissionalismo, atividade econômica organizada voltada para a produção ou circulação de bens ou serviços. As provas cobram muito essa definição, redação literal do 966. Esse tópico é indispensável, é o pressuposto do direito processual. Vai aparecer uma questão na prova de vocês sobre esse tema. Depois, um segundo tópico, fundamental também, é quem não é empresário. A gente viu, empresário é quem exerce atividade do 966. E quem não é empresário? Aqui a gente tem 4 situações. Primeira situação, conceito por exclusão. Quem não se enquadrar no 966 não será empresário, exercerá atividade civil, atividade não empresarial. Essa é a primeira situação. A gente tem a segunda, que são os profissionais liberais, quem exerce atividade de natureza intelectual, artística ou científica. Qual que é o exemplo? O exemplo do médico, do arquiteto, do contador. Esses sujeitos não são empresários. Por definição legal, exercem atividade civil, não se submetem ao direito empresarial. É a segunda situação em que se tem uma atividade não empresarial. Tem uma terceira situação em que não se tem empresário, é quem exerce atividade rural. Quem exerce atividade rural, também por definição legal, não é empresário. Aqui, nesse terceiro tópico, tem uma exceção. A exceção é o direito de opção. Quem exerce atividade rural pode optar por se equiparar a empresário. Se não realizar a opção, em regra, exerce atividade civil. Quarta situação em que não se tem empresário são as sociedades cooperativas. É a quarta situação em que não se tem atividade empresarial. Em síntese, nesse bloco 2, quem não é empresário? 4 situações: quem não se enquadra no 966, quem é profissional liberal, quem exerce atividade rural e, por fim, quem é sociedade cooperativa. Esse é o segundo tópico. Próximo tópico, que é extremamente importante, é a EIRELI. O que é a EIRELI? EIRELI é a empresa individual de responsabilidade limitada. Tem que decorar os requisitos ali da EIRELI, que vão aparecer na prova de vocês. Primeiro requisito: capital social não inferior a 100 salários mínimos. O que significa isso? Capital social tem que ser 100 salários mínimos ou mais. As provas gostam de explorar esse tema. Segundo requisito: capital social totalmente integralizado. Não basta subscrição, capital deve estar integralizado, efetivamente inserido na sociedade. Não basta promessa de inserção de capital. O capital deve estar integralizado. Depois, mais um requisito: EIRELI, essa expressão EIRELI tem que constar no nome empresarial. É um requisito. E por fim, uma pessoa física pode ter apenas uma EIRELI. Ela não pode ser titular de mais de uma EIRELI. A lei traz essa exigência, que é cobrado bastante em provas. Próximo tópico que eu separei para trabalhar com vocês, para a gente revisar, é as espécies de sociedade. 2 temas se destacam aqui. Primeiro, que as sociedades podem ser personificadas ou não personificadas. Exemplo: sociedade não personificada, a gente tem o exemplo da sociedade em comum, que vai cair na prova de vocês. Tem que decorar. Sociedade pode ter personalidade jurídica, como pode não ter. Mais um tema dentro de espécies de sociedades. As sociedades podem ser simples ou empresárias. Sociedade empresária é a que exerce atividade empresarial. Sociedade empresária tem que ser registrada na junta comercial. Mas também tem a sociedade simples, as que não exercem atividade empresarial. Sociedades simples são registradas no cartório de pessoas jurídicas. Tem essa diferenciação que é cobrada bastante em provas. Empresárias, junta comercial. Simples, cartórios de pessoas jurídicas. Próximo tópico que eu separei para trabalhar com vocês: personificação da sociedade.
Gravem aqui, dentro desse tópico, fundamental. A sociedade só adquire personalidade com o efetivo registro. Só surge personalidade quando você leva os atos constitutivos a registro. Só nesse momento. Mera assinatura de contrato não faz nascer personalidade jurídica. E quais são as consequências da personalização? Quais são as consequências de se falar que se tem personalidade jurídica? São 3 consequências: titularidade processual, titularidade patrimonial e titularidade negocial. São essas consequências. Próximo tópico, que é extremamente importante, que eu separei: sociedade limitada. Dei uma atenção especial às regras da limitada. A gente tem algumas regras que são mais cobradas em provas. Quais são? Primeiro, normas aplicáveis à limitada, no caso de omissão. Se a gente procurar no Código Civil e não encontrar a solução para um caso concreto da limitada, o Código Civil manda aplicar supletivamente as normas da sociedade simples. A gente tem essa regra. Nas omissões, a sociedade limitada é regida pelas regras da sociedade simples. Ou, com uma ressalva, o contrato social pode prever regras supletivas da sociedade anônima. Esse é um tema bastante cobrado em prova. Próximo tema, dentro de limitada: como que é a responsabilidade dos sócios na limitada? Responsabilidade limitada ao valor das cotas. Essa é a regra. Responsabilidade se limita ao valor que ele integralizou ali, o valor das cotas de cada um. Tem exceções? Tem 3 exceções. Primeira exceção, atos ilícitos. Se os sócios praticam atos ilícitos, a responsabilidade passa a ser ilimitada. Segunda exceção, capital subscrito, mas não integralizado. Prometeu integralizar o capital, mas não integralizou, responsabilidade solidária pela integralização. São essas as regras, as exceções, a regra geral. Última exceção, credores não negociais. Código de Defesa do Consumidor, dano ao meio ambiente, etc. Essas situações não se aplicam, a essas situações não se aplica a regra geral da responsabilidade limitada ao valor das cotas. Próximo tópico. Tópico 8, sociedade nacional e estrangeira. Tem que lembrar a definição de sociedade nacional. São 2 requisitos. Para ser nacional, a sociedade ser brasileira, são apenas 2 requisitos. Estar constituída, primeiro requisito, estar constituída segundo as leis brasileiras, e segundo requisito, ter sede no Brasil. Lembrem daquele exemplo: uma sociedade entre chineses com capital alemão, se ela foi constituída no Brasil e tem sede no Brasil, ela é brasileira. Nacionalidade dos sócios e origem do capital são irrelevantes para a definição de nacionalidade da sociedade. Próximo tópico, estabelecimento empresarial. Tem que lembrar a definição. O que é o estabelecimento empresarial? É aquele conjunto de bens, corpóreos ou incorpóreos, que o empresário utiliza para o exercício da atividade empresarial. Isso é o conceito de estabelecimento empresarial. Tem que lembrar que o estabelecimento empresarial é uma universalidade de fato. Quando você agrega todos os elementos do estabelecimento, eles ganham um valor superior. Lembrem do exemplo do restaurante. O estabelecimento empresarial, o valor dele é muito superior à mera soma dos bens individuais. Se você somar o valor das cadeiras, mesas, etc., ele é inferior a todo o valor do estabelecimento empresarial. Por que isso? Porque existe o conceito de aviamento ou goodwill, é a expectativa de lucratividade do estabelecimento empresarial em funcionamento. Por isso, se alguém quiser alienar o estabelecimento comercial como um todo, existe um contrato específico para essa transação. Contrato chamado de contrato de trespasse. É um termo técnico aqui que tem que lembrar. Contrato de trespasse. O Código Civil disciplina as regras aplicáveis a esse contrato. Deve ser um contrato escrito, deve ser um contrato arquivado na junta comercial, deve-se dar publicidade com a publicação no Diário Oficial e, por fim, depende da anuência dos credores, quando não restar bens suficientes. E, por fim, o último tópico que eu separei para trabalhar com vocês é o registro. Tem que lembrar aquela diferenciação. Registro de sociedade empresária é feito na junta comercial. Registro de sociedade simples é feita no cartório de pessoas jurídicas. Tem essa diferença. Essa é a regra geral, que comporta 2 exceções.
Sociedade anônima, sempre registrada na junta comercial. Sociedades cooperativas, apesar de sociedades simples, são registradas na junta comercial também. Em síntese, são esses os 10 tópicos que eu separei para vocês, que eu reputo indispensáveis para o momento da prova. Por fim, eu gostaria de desejar uma boa prova para todos, para todo mundo. Vão confiantes para a prova, que vocês vão ver que dá diferença. Aquelas questões mais difíceis, não respondam de qualquer maneira. Dê uma atenção especial, elimine as alternativas absurdas. Aquilo que a gente já conversou várias vezes. Você reduzindo ali, mesmo aqui você não sabe, você reduzindo as alternativas absurdas, a sua probabilidade aumenta em cada questão e no todo da prova dá muita diferença. Então é isso. Em linhas gerais, são esses 10 tópicos e eu gostaria de desejar uma boa prova para todo mundo.